Bem-vindos a mais um episódio do Doutor Podcast, um espaço muito especial voltado para a gente poder conversar sobre saúde, bem-estar e beleza. E hoje nós temos a honra de receber novamente para um segundo episódio uma doutora renomada, né, com toda a sua credibilidade, trazendo todo o seu conteúdo para a gente, especialista oftalmologista e também especialista em plástica de pálpebra, gente. E hoje esse é o nosso assunto. Seja bem-vinda, doutora Liliana. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui com você de novo. De novo, é um prazer novamente, né? Foi muito bacana aquele primeiro nosso bate-papo ali. E a gente não podia parar por ali, né? A gente tem muito mais informação para trazer aí para nossa audiência, né? E como a gente conversou anteriormente, né? Os olhos são as janelas, né? Para a alma. E tanto os nossos olhos, a nossa face, infelizmente a gente vai envelhecendo, vai passando por vários processos na nossa vida, né, efeitos ambientais, e aí vem a queixa da pálpebra caída. Né? E eu sei que você é especialista, né? Cuida aí dessa área da beleza das mulheres, dos homens, em todas as idades, né? Quase que praticamente. Só que, Liliana, eu quero entender como você escolheu essa especialidade para também cuidar dessa parte da plástica ocular, né? Porque oftalmologia, cirurgia plástica, me conta mais um pouquinho. Bom, isso é bem interessante, Camila. Eu fiz oftalmologia, né? Eu fiz minha formação em medicina primeiro e depois eu fui fazer minha residência em oftalmologia, né? Em Belo Horizonte. E aí, na residência em oftalmologia, nós passamos por várias áreas dentro da oftalmologia, seja ela catarata, glaucoma, retina, uveites, oftalmologia pediátrica, estrabismo. Então, existem todas essas áreas, retina, né? Todas essas áreas dentro da oftalmologia. E a plástica ocular também é uma subespecialidade dentro da oftalmologia, né? Já muito bem estabelecida, com Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, sociedades internacionais, publicações científicas, né? Uma área muito bem estabelecida já dentro da oftalmologia. E aí, quando eu fiz oftalmologia, me interessei por várias áreas, né? E achei muito interessante a questão da cirurgia de pálpebras, que abordava tanto patologias funcionais, que atrapalhavam a visão, desde patologias congênitas, crianças que nasciam com alterações palpebrais. A plástica ocular é uma subespecialidade que ela lida não só com a pálpebra, mas também com as vias lacrimais, com a órbita, com tumores, com reconstrução. Então, é uma subespecialidade muito ampla. E ali eu me fascinei também por essa subespecialidade que tratava especialmente das pálpebras. Eu me fascinei muito pela cirurgia palpebral. A anatomia da pálpebra é fascinante. É mesmo? E a cirurgia palpebral, as técnicas cirúrgicas são fascinantes e corrigem problemas funcionais e corrigem problemas estéticos. Sim. E a pálpebra nada mais é do que um anexo do nosso olho. A pálpebra está aqui em nós para proteger os nossos olhos. Então, como oftalmologista, nada mais indicado do que saber a cirurgia palpebral e saber a importância da pálpebra para o nosso piscar, para a lubrificação dos nossos olhos, para a proteção ocular. Então, a pálpebra, ela tem um papel importantíssimo nesse quesito. Ela protege os nossos olhos. Nossa, olha que impressionante, né? Às vezes a gente não pensa por esse lado, né? E eu vejo também, Liliana, que assim, a pálpebra caída é uma queixa muito comum estética, né? Principalmente nas mulheres, são mais vaidosas. Hoje os homens também estão se voltando mais, né? Para esse cuidado. Mas assim, explica pra gente o que consiste essa cirurgia. O que é a blefaroplastia? A blefaroplastia, Camila, é uma cirurgia que
remove excesso de pele, Uhum. bolsas de gordura em excesso também. Uhum. Só que a blefaroplastia não é só isso mais. Hoje, a blefaroplastia moderna, a cirurgia moderna de pálpebras, ela exige uma avaliação muito completa da pálpebra e também do supercílio e também da pálpebra inferior e também do terço médio da face. Por quê? Nós envelhecemos de uma maneira global. Sim, verdade. Quando nós vamos envelhecendo, a gente não envelhece só pele ou gordura. Nós também vamos envelhecendo músculos, tendões, ligamentos, parte óssea. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, a cirurgia hoje, a gente chama até de um termo de blefaroplastia estruturada. E hoje não é só mais tirar pele e bolsas de gordura. Nós temos que avaliar supercílio. A gente considera o supercílio e a pálpebra superior como uma mesma unidade estética e funcional. Então, a gente avalia o supercílio para ver se a gente vai precisar também elevar o supercílio para ter um melhor resultado estético da pálpebra superior. Na pálpebra inferior, nós vamos avaliar também excesso de pele, bolsas de gordura, nós vamos avaliar a tensão da pálpebra inferior, se há uma flacidez acentuada ou não, para que a gente possa não só tirar pele e bolsa, mas corrigir estruturalmente essa flacidez também, para que o resultado seja muito bom esteticamente, mas muito bom funcionalmente também. Nossa, assim, é muita coisa envolvida, né, Liliana? São muitos detalhes na avaliação de uma cirurgia de blefaroplastia hoje. São detalhes que a gente, na consulta, vai avaliar junto com o paciente. Então, assim, é muito importante ouvir a queixa do paciente, Camila. Então, tem que saber qual é a queixa principal desse paciente. Ele está queixando de excesso de pele na pálpebra superior, ele está queixando de bolsas de gordura na pálpebra inferior. Então, é muito importante respeitar o desejo do paciente e, é lógico, avaliá-lo globalmente, orientar qual é a necessidade de cada caso, ele, né? E também respeitar a vontade do paciente, né? Porque às vezes você enxerga, você tem uma pálpebra superior e inferior com excesso de pele, bolsas e tudo mais, mas o paciente ele só quer fazer a superior, né? A inferior não está incomodando ele. Então, é muito importante também que a gente respeite a vontade do paciente. É importante orientá-lo, se ele quiser fazer em conjunto, que pode-se fazer em conjunto pálpebra superior e inferior, mas é importante também respeitar a vontade do paciente. Entendi. Liliana, mas você acha que os pacientes, eles buscam mais por conta da queixa da flacidez? Porque igual você comentou do músculo, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Não sabem que às vezes é um enfraquecimento do músculo, né? Na verdade, na avaliação clínica, nós vamos avaliar. Quando o paciente chega em consulta para avaliação de uma cirurgia de blefaroplastia, Camila, primeira coisa é fazer um exame oftalmológico completo. Tá? Perfeito. Por quê? Eu preciso ver qual é a acuidade visual desse paciente, se esse paciente está com a pressão intraocular controlada, se o fundo de olho está bem, se a superfície ocular está bem, se a área palpebral, a borda palpebral está bem, não tem nenhuma infecção ou inflamação ativa. Então, todas essas questões que nós vemos durante a consulta oftalmológica, o exame oftalmológico, para depois olharmos a pálpebra. Então, eu vejo a consulta oftalmológica, o exame oftalmológico primeiro, depois vamos lá no espelho e vamos olhar juntos a pálpebra. Seu olho está bem, pode receber uma cirurgia, vamos avaliar sua pálpebra. Seu olho não está bem, superfície do olho, o olho está muito seco, o olho está machucado, Não tem é alguma recomendado, inflamação, alguma infecção ativa, nós temos que primeiro
tratar essa borda palpebral, tratar essa inflamação ou infecção ativa, tratar a superfície do olho, melhorar o olho seco também, né? Uma área também a qual me dedico. Então, tem muito ligação entre a superfície do olho e uma cirurgia palpebral. Por quê? Uma cirurgia de blefaroplastia pode exacerbar sintomas de olho seco. Então, se eu já diagnostico que o paciente tem uma superfície ocular um pouco irritada, um olho mais ressecado, primeiro vou melhorar essa superfície para aquele paciente poder receber melhor e ter um melhor conforto pós-operatório depois de uma blefaroplastia. Então, esse preparo é imprescindível. O paciente se sente muito melhor quando ele se prepara melhor para fazer uma cirurgia de blefaroplastia. Para você ver, né? Tem que ter realmente essa atenção, esse olhar como um todo, né? Não é só chegar e fazer uma cirurgia, remover pele, Não, né? de jeito nenhum, né? Então, a consulta, nós vamos também saber de como está a saúde geral do paciente, vamos saber quais são os medicamentos que ele usa, se ele tem alguma doença crônica que possa criar algum distúrbio nesse pré ou no pós-operatório, se ele usa remédios que afinam o sangue, a gente vai ter que manejar isso no pré-operatório, né? Vamos pedir exames de sangue, vamos pedir uma avaliação de risco cirúrgico cardiológico ou com a própria equipe de anestesistas do hospital. Importante dizer que a gente faz essa cirurgia sempre num ambiente hospitalar. É mais seguro, né? Sim, porque eu sempre utilizo uma sedação venosa. Então, com uma equipe de anestesistas de suporte, o paciente está todo monitorado, né, para fazer uma sedação. Por quê? Porque quando o paciente está sedado, ele vai sentir muito mais conforto quando eu fizer a anestesia local nas pálpebras. Então, o paciente sente muito mais conforto e a gente vai fazendo a cirurgia com todo o apoio do anestesista, com apoio e conforto de uma sedação venosa. Então, para o paciente fazer uma cirurgia, por exemplo, de 4 pálpebras, que a gente fala, ou às vezes até o supercílio, e ele vai ficar ali 2 horas, 2 horas e meia em cirurgia, mas de uma maneira muito confortável. Então, é uma cirurgia extremamente confortável para o paciente, justamente porque nós temos todo esse suporte de um centro cirúrgico. Toda uma equipe, né, capacitada. Toda uma equipe de anestesistas, né? A médica cirurgiã, que sou eu, minha equipe de cirurgia, minha equipe de circulantes de sala, os anestesistas. Então, isso me dá um suporte maravilhoso. E no pós-operatório também, né? Assim que o paciente acaba a cirurgia, entram os cuidados pós-operatórios. Sim, verdade. E eu percebi assim, você traz segurança, conforto para o paciente, que a gente sabe que falando de cirurgia, às vezes a pessoa fica nervosa, né? Com aquela situação ali, todo apreensivo, né? Então, você tem toda essa estrutura montada, não só pensando, né? Com certeza, primeira coisa, o bem-estar do paciente, né? Mas com toda a segurança. Que a gente sabe que a gente é nervoso, às vezes a gente pode oscilar alguma coisa, né? Da nossa saúde, a gente é imprevisível, né? Sim. Mas como a gente faz essa análise em consulta, fazemos o exame oftalmológico, vamos pesquisar toda a saúde geral de medicamentos, de alergias antes. O paciente está todo preparado, todo né? preparado. Nós vamos pedir os exames. Antes da cirurgia, nós vamos ter uma consulta pré-cirúrgica para tirarmos todas as dúvidas, para o paciente estar preparado com todas as orientações pré-operatórias e pós-operatórias já em mãos. Então, o paciente na consulta pré-cirúrgica, Camila, antes do momento cirúrgico, ele já sai com uma pastinha com todas as suas receitas, com todos os meus telefones. É mesmo? Com os telefones da nossa equipe, com toda uma prescrição já pronta, a orientação do pré-operatório, todas as orientações por escrito do pós-operatório também. Ele tem um suporte completo, né? Ele já sai
todo organizado. Então, um envelopinho com a sua pastinha, com tudo organizado. É só ele levar para o hospital. Então, ali ele vai ter todas as orientações pré e pós-operatórias. A gente já fornece para o paciente também uma nécessaire, com a sua máscara de gelo, com os colírios para lubrificar. Então, esse paciente, ele não vai precisar nem na farmácia. Então, já está tudo ali no kit dele. Ele já sai com o kit, ele vai para casa, da casa ele vai para o hospital para internar e dali, quando sair, ele vai para casa. Ele não precisa passar em farmácia, nada disso. E não tem internação também, né? Não tem internação. A internação que a gente fala é uma internação muito curta. Normalmente eu opero às tardes, ele passa uma tarde no hospital. Então ele interna aí por volta de 12:30, 1 hora, se prepara de manhã com jejum para a sua cirurgia. A cirurgia começa 2, 2:30, 4:30, 5 horas. Essa cirurgia já está acabando. Ele vai para os cuidados pós-operatórios na área de recuperação pós-operatória ali no hospital. E ali ele já começa imediatamente os seus cuidados. Muitas vezes já com as compressas geladas, eu já passo para orientar o paciente e o acompanhante. Muitas vezes a minha equipe, que conta com uma fisioterapeuta especialista em drenagem linfática, ela já atua com o paciente já naquele momento. Já está ali acompanhando também, né? Já chega para fazer a primeira sessão de drenagem linfática. E isso faz com que o paciente tenha um pós-operatório muito confortável. Essa drenagem linfática faz com que esse edema pós-operatório seja muito menor. Então, todo aquele inchaço, todo aquele edema do pós-operatório, quando a gente age com essa equipe multidisciplinar, o paciente melhora muito mais rápido. Sim. E aí esse suporte também de acolhimento, né? Então, o paciente está com uma equipe acolhendo ele antes da cirurgia e no pós-operatório. Então, esse acolhimento multidisciplinar é muito importante. Não, com certeza. Além de melhorar os nossos resultados pós-operatórios. Com certeza, porque o paciente se sente muito mais confortável e seguro, né? Fica muito mais seguro com uma equipe cuidando dele. Sim, com certeza. E o nosso pós-operatório, Camila, eu falo com os pacientes, nosso pós-operatório é muito próximo do paciente. Então, no outro dia eu já quero foto, a drenagem já está ali, eu já vejo o paciente antes de tirar os pontos, depois eu vejo para retirar os pontos, depois eu vejo de novo na outra semana. Acompanha mesmo de perto. Está super de perto. Está de perto com a gente o tempo todo. Qualquer dúvida, nos ligue. E aí a gente está dando esse suporte, que é muito importante, né? O médico cirurgião, ele tem que dar o suporte ao paciente. Sim, com certeza. Tanto no pré-operatório quanto no pós. Né? E esse pós não é só aquele pós imediato até tirar o ponto. O pós que a gente fala é um pós de até 3, 4, 6 meses. É mesmo. Eu fico acompanhando o paciente. Por quê? Porque a blefaroplastia, Camila, é uma cirurgia que vai se acomodando. Não é imediato ali, Não né? é imediato aquele resultado. Então, com uma semana eu tiro os pontos, com 2 semanas eu tiro os pontos de supercílio, e eu inicio um protocolo de cicatrização para o paciente, de cuidados intensivos, para que aquela cicatriz fique cada vez mais inaparente. E o paciente está tendo aquele cuidado de não se expor ao sol, de realmente ter esse cuidado com a cicatrização. E só que a cirurgia vai assentando cada vez mais. Com um mês... Vai melhorando cada vez mais. Vai melhorando, porque há diferentes fases de cicatrização. Então, aquele pós-imediato, muito edema, né? Depois a gente tira os pontos, já vai diminuindo o edema. Que é comum, né? Que é comum. Aproximadamente com um mês esse edema já cedeu, porém a cirurgia vai ainda se remodelando nos próximos meses. Por isso que eu faço questão de acompanhar os meus pacientes
por um longo período de pós-operatório. Nossa, que bacana. Muito diferencial, Liliana, né? Eles ficam muito satisfeitos com esse atendimento mais próximo. Claro. Né? Então, é uma coisa que eu fiz questão de implementar na clínica foi realmente isso. Uma equipe multidisciplinar, um atendimento mais próximo. Sim. O paciente sabe que ele pode me ligar a qualquer hora. Meu celular não desliga em nenhum momento. Então, quando a gente faz cirurgias, a gente tem que ter essa disposição. Sim, estarmos verdade. disponíveis para o nosso paciente sempre. Verdade. Ô, Liliana, mas tem como conciliar a cirurgia também com outros tratamentos estéticos? Sim, sim. Normalmente, o paciente, quando procura fazer uma blefaroplastia, porque ele já está incomodado com excesso de pele, com o envelhecimento ao redor dos olhos. E aí, Camila, pós-pandemia, isso evidenciou ainda mais. Por quê? Porque ao usarmos máscaras, na pandemia, os olhos estavam à vista. Então, mesmo em épocas de pandemia, houve uma procura por cirurgias estéticas, tanto de mulheres quanto de homens. Por quê? Porque nós estávamos expostos nas aulas online, no home office, nas reuniões online, nas redes sociais. Você continua aparecendo. Essa exposição e que coloca hoje o ser humano em frente às telas sempre, aumentou o desejo da realização de blefaroplastia, tanto por homens quanto por mulheres. Houve um grande aumento do público masculino. Nossa, antigamente, Camila, a blefaroplastia era muito procurada por mulheres mais vaidosas, querendo um processo de rejuvenescimento da área periocular. E nós estamos vendo uma transformação, né, do desejo dos homens. Então, temos operado muitos homens que hoje nos procuram e com uma idade mais jovem. É mesmo? É interessante também notar essas mudanças. Sim. Que antes a pessoa esperava ficar mais idosa para poder operar. E hoje não é assim. E não precisa, né, esperar, Não precisa ser assim. Nós podemos operar com 35, com 40, com 45, com 50, dependendo de como está o nosso excesso de pele. Tem pacientes jovens, Camila, que tem muitas bolsas de gordura. Tem mesmo. E aí você tem aquele aspecto cansado e envelhecido de uma pessoa jovem. Sim, verdade. E essa pessoa jovem, ela não tem excesso de pele. Muitas vezes ela só tem bolsas, a característica das bolsas e que causa um envelhecimento. Então, esse paciente jovem, seja homem ou mulher, ele tem uma indicação de uma blefaroplastia. Ele pode fazer. Para tirar bolsas de gordura. E a sua pergunta anterior foi de associação de procedimentos estéticos. É muito comum. Então, imagine uma pessoa com seus 50, 55 anos, que já tem uma indicação de blefaroplastia. Ela faz a sua cirurgia, faz o seu pós-operatório. Depois, ela pode complementar a sua cirurgia com procedimentos estéticos. Seja toxina botulínica, né, o famoso Botox, seja alguns preenchimentos de algumas áreas da face, seja um ultrassom microfocado para estímulo aí de colágeno, seja lasers, né, de face. Então, para estimular ainda mais rejuvenescimento da pele, produção de colágeno, né? Então, esses procedimentos estéticos associados são muito bem-vindos. Muitas vezes a gente pode fazer alguns procedimentos já na hora da blefaroplastia, também? No pós-operatório imediato, já associação de alguns lasers, jato de plasma, tudo isso a gente pode já fazer no momento da cirurgia. E alguns procedimentos a gente vai esperar passar o pós para depois liberar o paciente para outros procedimentos também, né? Como a toxina botulínica ou alguns outros preenchedores e tudo mais. E aí, para isso, você tem outra pessoa na sua equipe também? Sim, a gente tem também uma equipe
com dermatologista, porque se eu precisar de cuidados com a pele, eu tenho uma dermatologista da minha equipe também, que legal. para cuidar da pele dos pacientes. Então, essa questão de você agregar profissionais nesse cuidado é muito importante, porque o paciente ele sai com um rejuvenescimento, né, mais global, né? Então ele consegue ter um resultado da face muito expressivo, né? Então, muitas vezes ele procura, a gente faz, fica muito satisfeito com os olhos, né? Com a área periocular, mas precisa ainda de algumas outras coisas, né? Alguns outros procedimentos, como, por exemplo, a toxina botulínica, né? Porque essas rugas da fronte, pés de galinha, isso não vai sair na cirurgia de blefaroplastia. Então, o paciente pode depois continuar os seus cuidados com outros procedimentos estéticos, sem dúvida nenhuma. São muito bem-vindos após uma blefaroplastia. Pode vir aí para somar, né? Pode vir para somar. Claro que todas essas associações têm que ser feitas com muita avaliação, com muito critério, a indicação, nada de exagero, né? O nosso objetivo sempre é a beleza natural do olhar, o rejuvenescimento natural do olhar. Então, os pacientes ficam, às vezes, apreensivos se vão mudar as características da própria fisionomia após uma cirurgia, né, de blefaroplastia. E depois eles falam, nossa, como ficou natural, né? O meu olhar está rejuvenescido, mas eu sou a mesma, né? Eu sou eu mesma, né? Para não mudarmos muito características da própria pessoa. Às vezes, características até raciais, características hereditárias, características que são próprias da pessoa, né? Então, a gente tem esse cuidado de fazermos algo com muita naturalidade e procurando sempre proteger os nossos olhos, né? O que é mais importante, né? Numa blefaroplastia é você proteger a área dos olhos, Camila. Hoje é inadmissível fazer uma blefaroplastia em 2023 e que tire excesso de pele a mais. Isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. De vez em quando, a gente pega alguns pacientes que têm uma verdadeira sequela de blefaroplastia. Até aqui? Até aqui. Por quê? Se tirar excesso de pele demais, esse paciente não vai ocluir muito bem os olhos. Nossa, e aí, perigo. aquele olho vai ficar muito exposto ao ar, ao ambiente. E aí, esse olho fica muito ressecado, fica com a córnea propensa a feridas. Então, causa um grande desconforto aos pacientes se a gente tirar a pele demais. Uma outra coisa, muitos pacientes veem que a gente vê uma blefaroplastia que tira um pouco a mais de músculo. Entendeu? O músculo é uma estrutura muito nobre. Nós temos que preservar o músculo. O músculo orbicular, ele tem que ser preservado. Então, esse cuidado nós temos que ter também na blefaroplastia, porque isso que vai fazer o paciente ter uma boa oclusão palpebral e, consequentemente, uma boa proteção dos olhos, uma boa lubrificação. A saúde ocular tem que vir em primeiro lugar. Com certeza. Então, não é pensar somente em estética, vou tirando pele, e às vezes tiro o músculo, que é uma estrutura muito nobre. Então, não podemos ter esse tipo de resultado em blefaroplastia. Temos que ter um respeito à pálpebra. A pálpebra é uma estrutura muito nobre, né? Então, a pele tem que ser retirada na quantidade certa, o músculo tem que ser preservado. E é aquela coisa, né, Liliana? Assim, a gente falando de cirurgia, lidando com um ser humano, né? O profissional, ele tem que ter todo o conhecimento da anatomia ali, né? Ele tem que saber o que é pele, o que é músculo, né? Que eu ia até te perguntar, tem diferença de cirurgias? Tem técnicas diferentes? Sim, quando a gente vai fazer a avaliação de um paciente para blefaroplastia, nós vamos avaliar se ele tem excesso de pele, se ele tem alguma
pitose palpebral associada. O que é uma pitose palpebral? É uma queda da pálpebra. Não é o excesso de pele. Muitas vezes os pacientes confundem isso. Então, excesso de pele é o processo natural de envelhecimento do ser humano. Nós vamos ter excesso de pele. A pitose palpebral, na maioria das vezes, ela tem várias causas, mas na maioria das vezes é uma desinserção do nosso músculo elevador da pálpebra superior. E aí, uma vez que esse músculo desinsere, a pálpebra cai. Sim. E aí, nós temos que associar na remoção de pele e de bolsas também a correção dessa pitose. Sim. Porque senão, se eu tirar só pele, vai continuar, né? Vai continuar a fenda palpebral baixa, né? Diminuída, ali, estreita. Então, eu preciso também atuar no músculo. Então, essa avaliação pré-operatória para a gente identificar se há pitoses associadas. E aí muda a técnica também. Eu não vou tirar só pele e bolsas da pálpebra superior ou elevar também o supercílio. Eu, além disso, terei que fazer uma cirurgia no músculo para corrigir a pitose. Então, são técnicas associadas que nós vamos usar para, junto com a blefaroplastia, promover um resultado estético e funcional melhor para esse paciente. E essa pitose, nós também avaliamos no consultório, fazemos testes, medições dessa pitose. No consultório? No consultório. Por quê? Para eu saber qual técnica cirúrgica eu vou usar. Entendi. Porque tem uns testes que a gente faz, se são mais positivos, mais responsivos, eu vou usar um tipo de técnica associada à blefaroplastia. É mesmo? Se eu tirar só pele, eu vou continuar com o paciente com uma queda da pálpebra. Então, a grande importância dessa avaliação clínica pré-operatória, desses testes de pitose que a gente muito bem faz. Realizado, né? Muito bem realizado. A gente fica com o paciente algum tempo ali na nossa consulta, não só avaliando exame oftalmológico, mas depois indo para propedêutica de pálpebra e fazendo todas essas medições e olhando no espelho, pingando colírio, vai lá fora, me espera, volta para eu ver o resultado, e vamos no espelho de novo, vamos medir de novo. Então, uma propedêutica bem ampla para que o planejamento cirúrgico seja adequado e individualizado para cada paciente. São muitos detalhes, Camila, São mesmo, para avaliação de uma blefaroplastia. Não é uma coisa simples, né? Que Não. às vezes a gente vê. Então, hoje tem-se a ideia, uma cirurgia simples, só tirar pele e bolsa. Sim. Nós temos que avaliar tudo. Superfície do olho, visão, outros problemas oftalmológicos, saúde geral. E na propedêutica de pálpebra, todas essas questões. Na pálpebra superior, se tem pele, bolsa, se tem pitose, queda de supercílio. Na pálpebra inferior, se tem excesso de pele, bolsas, flacidez. O grau de flacidez palpebral, uma paciente de 45, 50 anos tem um grau de flacidez. Uma de 75 é outro grau de flacidez, muito mais acentuado. Então, técnicas para correção dessa flacidez serão diferentes. Não dá para ser igual para todo mundo. Não dá para ser igual. Se eu tenho uma flacidez mais leve, eu vou usar um procedimento de cantopexia mais leve, né? Se eu tiver uma paciente com uma flacidez muito acentuada, eu vou fazer uma cantoplastia ou uma cantopexia mais forte, para estruturar melhor essa pálpebra inferior. A pálpebra inferior exige tantos cuidados ou mais do que a pálpebra superior, Camila. É mesmo? Exatamente. Por quê? Embaixo, a gente tem que ter muito cuidado. Cada vez a gente tira menos pele da pálpebra inferior. Justamente porque é um tecido que pode sofrer uma retração.
É mesmo? De cair? Exatamente. O paciente às vezes sofre uma retração Caramba. palpebral das estruturas palpebrais. E aí, muitas vezes, a gente, para tomar cada vez mais cuidado com isso, a gente vai avaliar e tentar traumatizar cada vez menos a pálpebra inferior. Né? Temos técnicas também diferentes de abordagem de blefaroplastia de pálpebra inferior. Nós temos análise de vetor de pálpebra para saber se aquele paciente pode tirar alguma pele ou não. Há alguns pacientes que a gente contraindica a retirada de pele. Ah, é? Por quê? Pelas características dele. A gente olhar e falar, nossa, esse paciente tem uma grande chance de retração. Por características anatômicas e faciais, ele vai ter uma grande chance de retração da pálpebra inferior. Isso. E aí a gente contraindica ou vai tirar um filetezinho muito pequeno, com muito cuidado, com muita parcimônia, para que a gente não tenha uma retração, né? Da pálpebra inferior. Então, nós vamos avaliar se vamos tirar pele, a quantidade de peles tem que ser realmente mínima, se vamos tirar bolso, se vamos somente corrigir a flacidez da pálpebra inferior. Então, uma avaliação muito completa. Sim. Usando técnicas cirúrgicas diferentes, para a gente ter para cada paciente um planejamento cirúrgico individualizado, para que a gente tenha resultados cirúrgicos otimizados para cada um. E na consulta a gente explica tudo isso. Por que eu não posso tirar muito pele da sua pálpebra inferior? Deixar o paciente consciente, né? Olha, preciso fazer uma cirurgia também de cantopexia para eu reforçar a sua pálpebra inferior. Conta sobre isso, Liliana, que eu achei muito interessante. A cantopexia são técnicas também, existem várias técnicas que a gente vai corrigir um pouco dessa flacidez. Eu normalmente explico para o paciente que para ele imaginar um elástico, que seria a pálpebra inferior. E aí, que se eu vou mexer nesse elástico, tirando pele, tirando bolsa de gordura, dissecando as estruturas. E se eu só mexer nesse elástico, né, e não reforçá-lo, eu vou ter uma frouxidão maior desse elástico. Então, eu preciso reforçá-lo, né, fazendo técnicas com suturas em estruturas diferentes aqui, mas normalmente essa sutura passa pelo periósteo, né, perto aqui do nosso osso, da órbita, para que essa pálpebra fique bem firme. Olha. Né, fique com uma aderência ao globo ocular, para que a gente não tenha uma incongruência da pálpebra com o olho. A pálpebra não tem que estar descolada do olho, ela tem que estar coladinha no olho. É isso que vai fazer uma boa oclusão, um bom fechamento, uma boa abertura, uma boa drenagem da lágrima, uma boa lubrificação dos olhos. Então, a pálpebra tem que estar coladinha, ela não pode ficar frouxa. Então, muitas vezes eu preciso fazer essas técnicas que vão reforçar esse tônus palpebral e ter um melhor resultado funcional e estético para o paciente. Nossa, perfeito. E essa técnica, Liliana, ela é mais adotada para pessoas mais velhas ou até mesmo aquela pessoa mais nova, igual você citou, tipo 35, 40 anos, né? Tá com aquela flacidez ali também. Ela também vai precisar dessa técnica? A gente vai fazer o teste da flacidez. Nós temos 2 testes que a gente faz na avaliação pré-operatória. Normalmente, um paciente com 35, 40 não tem uma flacidez acentuada, Camila. Mas ali com seus 50... Já começa, 55, né? 60, já começa. Nos testes, a gente mostra para o paciente, sua flacidez é leve, vou fazer alguma técnica mais leve, ou uma flacidez muito acentuada. Nós vamos precisar reforçar bem a sua pálpebra inferior. E aí, na consulta mesmo, a gente consegue orientar o paciente a necessidade ou não de fazer as cantopexias. Ah, sim. Mas é melhor fazer já com um grau de flacidez do que não fazer. Do que não fazer, né? Hoje é uma cirurgia
a mais, né? Uma técnica a mais ali na blefaroplastia inferior, que os resultados são muito bons. Muitas vezes a gente faz alguma técnica que dá até um olhar mais amendoado do paciente. Ele puxa um pouquinho aqui a pálpebra inferior, o olhar fica mais amendoado, fica muito bonito no pós-operatório, né? Nossa, principalmente das mulheres, né? Então fica um olhar mais amendoado, fica muito bonito. O paciente deve se sentir assim uns 20 anos mais jovem, né? Ah, sim, pelo menos. E, Camila, essa cirurgia de blefaroplastia é impressionante como ela aumenta a autoestima dos pacientes. Com certeza. Então, imagine uma senhora de 75 anos que está lá com a área periocular, excesso de pele, os olhos quase fechados, muita bolsa de gordura na pálpebra inferior. A autoestima dela é baixa por causa da área periocular. E quando a gente faz uma cirurgia e promove um rejuvenescimento da área periocular, com resultados muito naturais do ponto de vista estético e funcional, a melhora da autoestima desse paciente é algo incrível. E eles relatam isso pra gente. Ai, deve ser emocionante, né? E eles falam, nossa, doutora, como eu melhorei minha autoestima. Eu estava com a autoestima baixa. Sim. E depois dessa cirurgia, eu melhorei demais a minha autoestima. E isso tem estimulado os pacientes a cuidarem mais de sua saúde geral. Que incrível! Olha que incrível. Eles procuram ali emagrecer, quer viver mais, entrar na academia, cuidar da saúde física e mental. Então, olha a responsabilidade, né, que um cirurgião plástico ocular tem quando a gente pega em nossas mãos pacientes que querem realizar sonhos. Transformar a vida. Transformar a vida. Muitas vezes essas senhoras já estão viúvas. Né? Ou então ainda estão casadas. E querem melhorar, Querem melhorar até para o parceiro. Ou então estão viúvas e até desejam paquerar de novo. Verdade. Né? Porque hoje a vida do idoso é muito ativa. Né? A vida do idoso, ele está trabalhando, ele está muitas vezes estudando de novo. E gosta de passear. Dirigindo, né? Passeando, viajando, namorando. Então, é muito incrível e muito maravilhoso a gente estimular essas pessoas a fazerem a cirurgia mesmo numa idade mais avançada. Porque a melhora será incrível. Da autoestima, do aspecto, do rejuvenescimento, dos cuidados de saúde geral. Como a cirurgia estimula todo o resto da vida do paciente. Isso gera um verdadeiro ciclo virtuoso de cuidados com a própria saúde. Se você imaginar uma paciente de 75 anos, há 30 anos atrás, Camila, ela tinha 45 anos. O que essa paciente estava fazendo há 30 anos atrás, sem o advento da internet, das redes sociais? Era uma mulher que estava trabalhando, ou cuidando dos filhos, ou preocupada em educar os filhos, em estar com a família, né? Muitas vezes não tinha até recursos financeiros para poder se cuidar, realizar um sonho desse. Verdade. Né? E aí essa pessoa passou o tempo para ela, mas ela pode ainda realizar. Então, a gente tem na nossa clínica cirúrgica pacientes jovens que hoje estão muito mais orientados a procurar mais cedo os cuidados com a pele, os cuidados com a região periocular. Então, esses pacientes, mulheres ou homens mais jovens, eles já procuram. Estão no ambiente de trabalho, estão viajando, estão nas redes sociais, estão sempre em evidência, né, da sua própria imagem. Então, esses pacientes hoje com mais informação e mais acesso à informação, o que a internet também trouxe de uma maneira mais democrática. Então, os pacientes mais jovens já estão nos procurando. Mas nós também temos uma gama de pacientes mais idosos que também nos procuram. Que agora é o momento deles, né? Não tiveram a chance lá atrás, mas hoje tem a chance.
né, de se Sim, cuidar, sim. de estar apto a fazer uma cirurgia de blefaroplastia Sim. e melhorar a autoestima e a imagem de si próprio, né? Então, é Sim. muito gratificante. É uma cirurgia que nos dá uma gratificação enorme, Eu Camila, imagino. porque nós não estamos mexendo apenas com uma estética, nós estamos mexendo Sim. com função dos olhos, proteção dos nossos olhos, nós estamos mexendo com autoestima, nós estamos mexendo com sonhos, né? Mudança de vida, né? Sim. Para aquele paciente que, quando faz uma blefaroplastia, sente-se melhor em todos os âmbitos da vida. Sim, verdade. Assim, qualidade de vida, né? Sim, Em todos os aspectos, em como todos você os falou. aspectos. Com certeza. E Liliana, eu sei que o paciente chega com muita expectativa, né? No consultório. Doutora, eu vi que hoje, como você falou, rede social, internet. Sim. Então, a gente tem a informação na palma da mão. Sim. Né? E aí o paciente fala, doutora, me incomoda muito, né? Até às vezes nos meus relacionamentos de trabalho, que a gente sabe que hoje a nossa imagem vende muito, né? Sim. Então as pessoas têm aquele antigo ditado, né? A primeira impressão é que fica, né? Então influencia muito, né? De você, dependendo do trabalho que a pessoa, né, tá lidando ali. Mesmo as pessoas mais velhas hoje continuam empreendendo, né? Lidando com outras pessoas. Só que eles chegam àquela expectativa, doutor, eu vou chegar nesse resultado. Como é que você lida com essa expectativa ali do paciente? É muito interessante, Camila. Eu acho que a relação médico-paciente ela tem que ser de confiança, né, plena. O paciente tem que ter confiança no profissional que ele vai escolher. Sim. Por isso é muito importante escolher um profissional habilitado, Sim. um profissional que tenha experiência nessa cirurgia, um profissional que tenha feito uma formação em cirurgia de pálpebras, né, que tenha uma associação com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. O paciente hoje ele pode checar, né, tudo isso Conferir, aí né? e conferir, Sim. fazer uma consulta, conferir ali a empatia que tem com o médico, Sim. estabelecer uma relação médico-paciente de confiança, para que você oriente esse paciente nos aspectos pré e pós-operatórios. Muitas vezes, os pacientes, às vezes, querem coisas com expectativas irreais. Sim. E aí, nós temos que chamar esse paciente para a realidade. Olha, ó, seu caso, eu não posso mexer no supercílio. Olha, no seu caso, eu não posso tirar muita pele da pálpebra superior. Olha, no seu caso, eu não posso tirar muita pele da pálpebra inferior. Ó, no seu caso, eu não posso tirar pele. Ó, no seu caso, vou fazer por via transconjuntival. Então, sempre alinhar a confiança com expectativas realistas, né? Orientar muito bem no pré-operatório, jamais ir para uma cirurgia com pacientes em dúvida, sempre sanar todas as dúvidas e também criar essas expectativas realistas. Reais, né? Reais, exatamente. Não adianta ele chegar com uma foto, quero parecer o Tom Cruise, né? Não é assim. Não, mas hoje eu acho que nem vem muito isso pra gente, mas eles vêm com essa confiança na avaliação médica, né? Vem com uma queixa principal, que pode ser pálpebra, supercílio, bolsas de gordura, excesso de pele. Mas vem também muito aptos ao escutar o profissional. Sim. Né? Então, normalmente, a gente não tem esse tipo de expectativas tão irrealistas. Né? As pessoas são mais pé no chão hoje, estão mais né? pé no chão e também, acho que a própria conduta nossa de ter uma consulta muito detalhada, uma explicação minuciosa, uma avaliação de exame físico também detalhado, né? Então, a gente está ali à disposição do paciente para tirar qualquer dúvida antes da cirurgia. As dúvidas surgem. Sim. E aí, o paciente está sempre em contato conosco, comigo, com a minha equipe, e nós vamos ligar, vamos explicar tudo, e a gente vai tirando todas as dúvidas do paciente. É aquilo que eu falei, não podemos operar o paciente que tenha dúvidas. Sim, né? verdade. Tudo tem que estar muito bem explicado. Muito bem entendido, muito bem né? entendido, documentado. E aí os pacientes vão normalmente já felizes para a cirurgia, né? Com o desejo realmente de realização da cirurgia de blefaroplastia.
Ah, legal. E Liliana, eu vi você falando muito de supercílio, Sim. né? A gente conhece como sobrancelha. Sim. Né? Então, como funciona essa cirurgia que é feita para o supercílio? Camila, normalmente a gente avalia o supercílio com uma unidade também ligada à pálpebra superior. Tá? E normalmente os pacientes envelhecem tendo uma queda aqui da cauda do supercílio, né? Dessa porção aqui lateral do supercílio. E essa queda é proporcionada pelo nosso envelhecimento globalizado, como eu falei antes, né? Nós vamos tendo aí a ação da gravidade, Sim. né? Na nossa face e na região periocular. E essa queda do supercílio, nós vamos fazer os testes em consulta e nós vamos ver se realmente existe uma queda. Nós vamos atuar no supercílio, fazendo a cirurgia de mini lifting de supercílio. Normalmente atuamos na cauda, nessa porção lateral. E esse mini lifting vai melhorar essa sobra lateral da pálpebra superior. Então, muitas vezes o paciente tem aquela sobra de pele intensa, um verdadeiro avental lateral aqui, né, de sobra de pele, e que se eu não fizer essa elevação de cauda, eu vou ter uma pseudo sobra de pele na região lateral. Então, é muito importante associar esse mini lifting de cauda de supercílio para poder termos esse melhor resultado aqui no canto lateral da pálpebra superior. Então, é muito importante, hoje a gente fala que é um refinamento até da blefaroplastia superior, a gente complementar com o mini lifting de cauda de supercílio. Nós não vamos atuar na cauda do supercílio em pacientes que sejam jovens, que tenham supercílio ainda bem firme, né? Aí não precisa. Aí não precisa, que ele não tenha aquela queda, né? A cirurgia ali no supercílio não vai adiantar muita coisa. Mas o paciente que já tem e que vai melhorar esse canto lateral da pálpebra superior, a gente também atua com o mini lifting de supercílio hoje, como um refinamento da blefaroplastia superior, como um complemento e que deixa o olhar muito bonito com o posicionamento adequado do supercílio. Porque reposiciona essa estrutura. Exatamente. Né? E deixa esse olhar mais aberto, mais amendoado aqui, um olhar mais feminino nas mulheres também. Então, é muito interessante, fica muito bonito também no pós-operatório. Ô Liliana, mas você falou que pacientes mais jovens, né, não precisa fazer. Mas eu vejo às vezes assim, o paciente, principalmente mulher, né, quer dar uma arqueada, coloca um fio, né? O ideal não seria, de repente, uma indicação desse mini lift? Então, mas tem que avaliar o paciente para ver conhecer, se né? ele não tem. A gente olha, a gente mexe na pele do paciente, né? Se ele tem uma pele mais firme, um supercílio na altura adequada, né? Para o sexo, para a idade, a gente normalmente não mexe cirurgicamente. Agora, a gente vê os pacientes fazendo alguns procedimentos estéticos para melhorar arqueamento de sobrancelha. E muitos dos pacientes usam a toxina botulínica também para ter esse efeito também. Então, realmente, é muito importante a avaliação para conhecer aquela estrutura, né? Para saber se realmente precisa ou não. Para conhecer, para fazer o teste, para mexer na pele, manipular ali aquele supercílio, para podermos ver se tem necessidade ou não. Sim, a indicação certa, né? Exatamente. Às vezes você pega um paciente com 50 anos, mas a pele do supercílio está firme. É mesmo, aí você faz só pálpebra superior. A retirada de pele. Né? Não é necessário mexer. Não é necessário. A grande maioria dos pacientes precisa. Precisa, né? Precisa. Não tem jeito, a gente né? olha, posicionamento supercílio, já tem uma queda, já tem uma queda estrutural. Sim, tá caído, e aí né? a gente faz. A gente não vai fazer naquele paciente que não precisa. Não tem indicação que mesmo, não tem indicação. Né? Agora, um outro detalhe, Liliana, cicatrização. Você citou sobre cicatrização, né?
Por exemplo, eu tenho uma grande tendência a ter queloide. Qual o medo, né? De Sim. fazer nessa região a cirurgia e apresentar, né? Começar a aparecer a queloide. Quais são os riscos? Tem algum risco? A cirurgia de blefaroplastia tem uma cicatrização normalmente muito boa, Camila. Mesmo em pacientes que tenham tendências de queloide, na pálpebra superior e inferior eles não vão apresentar. É mesmo? A pálpebra é a região mais fina de pele do nosso corpo. Então, a cirurgia normalmente de pálpebra, a incisão é feita aqui na pálpebra superior, inferior é embaixo aqui da linha dos cílios. Essa cicatrização fica normalmente inaparente. É mesmo? Sim, com todos os cuidados que a gente toma de técnicas cirúrgicas, de sutura e de um pós muito próximo para a gente observar as fases da cicatrização, normalmente as cicatrizes ficam inaparentes. Entendi. Então, a cicatrização na área palpebral, ela é uma cicatrização excelente. Então, os pacientes não precisam ficar com esse receio, né, de ter alguma alteração, normalmente de uma cicatrização muito alterada. E se houver algum problema em cicatrização, nós vamos atuar. Também tem como a gente atuar em cicatrizes que ficam, às vezes, um pouco hipertróficas, mas isso não é o comum. Não é, né? Não é. A pálpebra é uma Casos pele raros, assim. muito fina e cuja cicatrização normalmente é excelente. E Liliana, a alimentação do paciente, né? A vida dele, os hábitos dele, tudo isso também influencia, né? Sim, com certeza. Então, a gente vai submeter o paciente a um ato cirúrgico. Sim. Né? Então, nós vamos preparar esse paciente. Vamos ver os exames de sangue, vamos ver como é que está a glicose, né? Como é que está o hemograma, parte de coagulação, risco cirúrgico, avaliação cardiológica, está tudo bem? Nós vamos para a cirurgia. Na cirurgia, a gente, no dia da cirurgia, nós vamos orientar o jejum adequado, E né? tem que fazer jejum, Tem que fazer jejum, né? O pós-operatório com uma alimentação mais leve, mais natural, né? A gente precisa que o corpo ali esteja bem, né? Esteja íntegro, bem, funcionando bem, para que haja uma recuperação excelente, para que haja um pós-operatório excelente. Então, normalmente eu peço aos pacientes para ter uma alimentação mais natural, né? Nada de coisas muito pesadas, nada mais de coisas né? desequilibradas que possam causar uma inflamação do organismo, né? Então, quanto mais a alimentação for mais natural, rica em grãos, verduras, vegetais, carnes, peixes, a gente vai ter uma integridade melhor ali da nossa nutrição e isso vai nos ajudar no nosso pós-operatório, na nossa cicatrização, na recuperação pós-operatória. E eu digo isso não só para blefaroplastia, Camila, isso qualquer cirurgião sabe da importância de uma boa nutrição para uma recuperação adequada do organismo em pós-operatório. Então, realmente influencia, né? Muito ali também. Sim. Naquela recuperação do paciente, a nossa né? alimentação influencia em tudo, né? Nós podemos ter uma alimentação mais natural, que seja uma alimentação mais anti-inflamatória, do que ter uma alimentação rica em coisas muito pesadas ou industrializadas, e aí nós vamos ter um organismo mais inflamado, consequentemente um pós-operatório com mais inflamação, né? Com uma recuperação menos rápida, vamos dizer assim. Essa cicatrização, Liliana, leva mais ou menos quanto tempo, assim, que o paciente já olha e fala assim, não, agora tá tudo certinho, né? A gente tem algumas fases da cicatrização, Camila. Né? Normalmente, com 7 dias, a gente retira os pontos da pálpebra superior e da inferior. Ali, a incisão já está bem cicatrizada. Com 14 dias, eu tiro os pontos do supercílio, porque é um outro tipo de pele. É uma pele mais grossa.
né? Um outro tipo de fio, de sutura. Então, o cuidado com o supercílio é outro. Então, eu tiro uma semana após, tá? Com 14 dias. E ali a gente começa uns cuidados com a cicatriz, tanto de pálpebra superior, quanto de pálpebra inferior, quanto de supercílio. E aí nós vamos explicar ao paciente alguns procedimentos, como massagens, alguns cremes que ele vai usar. Ele pode usar isso na também. cicatrização, massagens, alguns curativos que a gente faz na área do supercílio, para que haja uma reorganização ali das fibras da cicatriz. Olha, e essa cicatriz legal. fique cada vez menos aparente, né? Porque lembrando, essa pele é mais grossa. Então, o cuidado com essa região é maior. E aí a gente acompanha pelo menos um mês de curativos e massagens, pelo menos uns 3 meses com esses cremes. E aí, normalmente, um mês o paciente já está muito bem cicatrizado, mas eu mantenho ainda os cuidados, porque há ainda uma remodelação dessa cicatriz ao longo do tempo. E aí a gente vai acompanhando esse paciente por 2, 3 meses, 4 meses após a cirurgia e olhando a evolução da cirurgia, da cicatrização. E resultado final, quanto tempo o paciente vai, né? Porque uma cirurgia plástica, por exemplo, às vezes o médico fala, né, 6 meses, 1 ano, né, para você ver o resultado final. E para blefaro? Para blefaro, normalmente eu oriento o paciente 3 meses a 4 meses para um resultado mais definitivo. Então, por exemplo, às vezes uma mulher quer programar uma cirurgia porque vai ser mãe da noiva ou mãe do noivo no casamento. Sim, quer estar bem, né? Quer estar bem. Então, essa paciente não pode vir um mês antes. Muito pouco tempo, Esse né? paciente tem que vir 6 meses antes, fazer a consulta, programar a cirurgia, fazer a cirurgia. Ai, que importante. E fazer o pós-operatório, tá? Para ter aquele tempo, né, adequado para uma recuperação pós-operatória adequada. E aí chegar no tempo ótimo, né? Para o evento, né? Para tirar as fotos, para estar bem bonita. Às vezes a formatura de um filho, um casamento de um filho, sonhos ali importantes para as famílias. E muitas vezes essa pessoa quer procurar cirurgia. Então, orienta, vem 6 meses antes, para a gente ter todo o tempo hábil das consultas pré-operatórias, da cirurgia e de todo um pós-operatório adequado. Nossa, perfeito, Liliana. E outro detalhe, né, que a gente não falou ainda. Fez a cirurgia, quanto tempo de repouso? Existe um repouso, né? Porque quando a gente fala de rosto, às vezes as pessoas falam, eu posso fazer o meu serviço de casa, né? Mas quanto tempo? Normalmente, eu peço para aquela primeira semana, Camila, ficar mais de repouso em casa. Por quê? Porque eu preciso que esse paciente faça as compressas geladas adequadamente, são várias ao longo do dia, que faça a higiene dos pontos, que lubrifique bem os seus olhos, que esteja em cuidado constante ali naquela primeira semana. Para que quando eu for tirar os pontos com 7 dias, essa cicatriz esteja bem, os pontos estejam íntegros, a cicatriz, a ferida cirúrgica esteja limpinha, sem crostas de sangue, que às vezes, se ficarem ali nos pontos, atrapalham a cicatrização. Né? Então, eu preciso que esse paciente se dedique aos seus cuidados pós-operatórios naquela primeira semana. Mais repouso, uma hidratação adequada, uma alimentação adequada, as compressas geladas, toda a orientação que a gente vai dar. A partir do momento que eu tiro os pontos, eu já posso liberar esse paciente para alguma coisa ali dentro de casa. Se ele faz home office, ele trabalha de home office. Ele não vai para a exposição solar ainda. Não pode. Né? A gente pede aí em 2, 3 meses, né? Sem muita exposição direta ao sol. Né? Não que o paciente não vá ao sol, ele pode ir, mas ele vai protegido, né? Um óculos de sol, um chapéu, um filtro solar. Mas esse paciente, então, aquela primeira semana, mais quietinho dentro de casa. Aí eu faço muita questão desse pós muito certinho, muito adequado para que ele se cuide e a gente tenha um resultado muito bom da cirurgia. Porque né? influencia Influencia total, demais esses cuidados.
Depois de tirar os pontos, com 7 dias, vamos ver os aspectos, vamos ver como é que tá, já está desinchado, se não está, já posso liberar alguma coisa para esse homem ou para essa mulher fazer dentro de casa, um trabalho virtual, um trabalho presencial, já com óculos de sol. Mesmo as mulheres, 10 dias já podem voltar, passa uma maquiagem. Com 10 dias pode? Se estão se sentindo bem, já com 10 dias já tem menos inchaço, menos edema pós-operatório. Se está se sentindo bem, muitas vezes os pacientes estão em ambiente de escritório ou um ambiente virtual, home office. Às vezes não tem um atendimento direto com o público, não pegam peso, não fazem nada muito puxado. Podem voltar aí com 10 dias e aí fazem o seu trabalho mais burocrático aqui, né, em frente às telas, né, sem pegar peso, sem exposição ao sol, sem pegar todos poeira, esses cuidados, né? Então, com todos esses cuidados. Então, dependendo de cada caso, muitas vezes o paciente com 10 dias já pode voltar a um ambiente de trabalho. Nossa, rápido. Né, Academia também com 10 dias? Academia eu peço normalmente 1 mês. Tá? Sim. Pode fazer força, careta, né, na academia, exatamente, fazer força, né, estimular demais ali aquela região. Então, normalmente, para academia, eu peço 1 mês. Entendi. Tá? Então, esses cuidados a gente fala com o paciente, passa todos esses cuidados explica tudo, antes. Né? O paciente já se programa no trabalho, né, na academia. Às vezes, os pacientes programam para as férias. Sim. Né? Às vezes, pacientes são autônomos, aí quando tem férias, aproveitam para fazer cirurgia, né? Ou então, quando o paciente trabalha num ambiente assim, de escritório, de empresa, ele programa com a empresa e normalmente fica em uns 10 dias, mas fora, e depois volta ao ambiente de trabalho. E Liliana, o paciente ele pode fazer qualquer época do ano? A maior procura, Camila, é sempre nessa época do inverno, né? Porque quando está mais fresco, está mais né? fresco, é a questão da exposição solar. Mas os pacientes procuram todos os meses do ano. Então, a cirurgia palpebral ela é muito procurada por todos os meses do ano. É isso que eu estava te falando. Imagine uma pessoa que tem férias em janeiro. Sim. E ela quer fazer. Tempo, né? É o único tempo que ela tem. Então, ela já se programa, doutora, vai trabalhar em janeiro? Vou. Então, vamos fazer a cirurgia. Então, carnaval, antes do carnaval, aproveita o carnaval para poder fazer os seus cuidados pós-operatórios. Né? Março, pós-carnaval, já começa uma procura ainda maior. No meio do ano, uma procura muito mais intensa devido ao nosso clima, ao inverno, né? Mas mesmo no verão, o paciente, né, paciente se cuidando, não pegando sol, vários pacientes querem ali novembro, dezembro, querem janeiro. Por quê? Porque estão programando com questões de família, questões de trabalho, né? Às vezes é aquela disponibilidade que o paciente tem, questões de eventos, né? Como eu falei, as festividades importantes para a família. E até a gente pensa, né, Liliana? Tipo assim, eu vou passar um carnaval fora, quero estar bonita. Quando eu preciso fazer cirurgia para no carnaval eu estar bem, exatamente. Né? Às vezes as pessoas programam viagens, eventos sociais, eventos familiares, né? Casamentos, festas de aniversário de filho, de neto. Né? Então, que quando a gente está com a autoestima alta, né? A gente vai festejar mesmo, né? Então, essas pessoas procuram muito também para esses eventos. Eu quero estar bem para o casamento do meu filho, quero tirar as fotos, estar bem, com o olhar aberto, com o olhar bonito, né? Não com esse excesso de pele, não com esse olhar cansado. E aí a gente vai programando. Então, a cirurgia pode ser feita em qualquer mês, né, do ano, né, sendo o programa feito anteriormente aí pelos pacientes. Ai, que legal. Eu sei que a gente já estourou o nosso tempo, mas eu tenho mais 2 perguntas que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer para ela. Liliana, a gente vê, né, que a cirurgia está evoluindo cada vez mais, né? O que você enxerga desse futuro próximo da cirurgia da blefaroplastia? O que ela vai trazer, né, de mais benefícios aí para o paciente? Camila, eu vejo a cirurgia de blefaroplastia hoje cada vez mais importante na vida das pessoas, né? Nós temos cada vez mais expectativas de vida maior, né? A medicina vai nos trazendo benefícios,
em diagnóstico, em terapias, em conhecimento. Então, nós vamos, com o advento da internet, tendo muito mais informação, né? Temos Verdade. que procurar informações de qualidade, né? Com médicos de boa formação. E vejo a blefaroplastia como uma cirurgia que todo paciente pode passar em algum momento da vida. Sim. Né? Do mesmo momento que nós temos o médico oftalmologista como um médico importante em todas as fases da vida do paciente, desde a hora que nasce até a hora que morre, nós temos o olho envelhecendo e passando por diversas fases de desenvolvimento. Os anexos oculares, como as pálpebras, também entram nessa fase diferente da vida. Sim. E como eu falo, o médico oftalmologista é um dos médicos mais importantes que o paciente tem que frequentar para fazer diagnóstico de doenças, para poder enxergar bem durante toda a sua vida. A cirurgia palpebral, acho que ela vai se encaixar também numa rotina de cuidados, de uma rotina de uma cirurgia que os pacientes vão procurar cada vez mais cedo, com uma boa indicação, né? O médico também tem que ter uma boa indicação para fazer a cirurgia do paciente, né? Às vezes nós temos que também negar ao paciente aquela cirurgia, falar, não é o seu momento, é para ele, né? Não está adequado para você, não é o seu momento, orientar muito bem. Mas vejo a blefaroplastia hoje como uma cirurgia cada vez mais estruturada, cada vez mais de atenção a detalhes, cada vez mais promovendo saúde ocular, física e saúde mental para os pacientes. Nossa, perfeito. E aí, para mim, minha última pergunta para você hoje, nesse dia muito especial, né? Foi muito legal esse bate-papo, mas, Liliana, me conta, qual é a parte mais gratificante para você, né, nessa cirurgia plástica? Camila, a parte mais gratificante, realmente, além de ver um paciente mais bonito, uma paciente mais bonita, com olhar rejuvenescido, um paciente satisfeito, é realmente ouvir desses pacientes. Doutora Liliana, como a minha autoestima melhorou. E promover esse aumento de autoestima não tem preço. Verdade. E cria-se um ciclo virtuoso para esse paciente. A melhora da autoestima faz com que ele cuide muito mais de todos os aspectos da sua saúde física e mental, dos seus relacionamentos e que sua vida melhora por causa da cirurgia de blefaroplastia. Então, isso é muito gratificante para a gente como médico. Saber que você faz parte daquela felicidade, não é? Isso, e o carinho é recíproco, né? Né? Então, o paciente, ele tem esse carinho conosco, a gente tem todo o cuidado e carinho com ele desde o momento da consulta até todo o acompanhamento pós-operatório e o carinho recíproco que a gente recebe não tem preço. Verdade. Liliana, foi um grande prazer te receber aqui novamente, né? Eu sei que falar sobre cirurgia de pálpebra tem muita coisa para a gente falar, né? Não é um assunto de uma hora só. Né, tem muitos mais detalhes, né, que a gente consegue esclarecer para a nossa audiência, né? Mas, como sempre, fica aqui mais uma vez, mais um convite, que eu sei que a gente vai fazer muitos episódios, porque você tem muito conteúdo. Vamos falar né? de outras coisas ainda Também. mais para a população aí. E uma profissional como você, a gente tem que extrair o máximo. Né? A gente não pode ficar só com alguns conteúdos, não. Então, Liliana, foi um grande prazer te receber aqui. Espero te ver aqui novamente, né? Mais breve possível. Vamos marcar o mais breve possível, Camila. Foi muito legal, adorei o bate-papo também. Ai, que bom. Gente, vamos encerrar por aqui. Não se esqueça, deixe as suas dúvidas nos comentários. Siga a doutora Liliana, porque todos os melhores momentos estarão no perfil dela, no nosso perfil também, tá? Interajam com a gente, não deixe de seguir o canal, ativar o sininho e curtir aí o nosso vídeo. Até a próxima!